Raul, aqui é o Viciado em Lutas, tutorial do que você tem que fazer toda vez que começa o vídeo. Comenta aqui onde tá apontando, dá like, não esqueça disso, inscreve, não deixa de ativar sininho. Valeu! Raul, bem-vindo à análise do Viciado em Lutas. Assisti a luta de Petr Yan contra Sean O'Malley, agora sendo analisado. Uma coisa que eu já falei no vídeo por alto, essa luta foi uma luta muito polêmica. Talvez mais do que as lutas polêmicas anteriores. Muito porque até hoje as pessoas não aceitam a vitória do Sean O'Malley, já dei meu veredito. E agora a gente vai analisar a questão da tática, a questão da estratégia. Como esse não é a versão oficial do UFC, eu acho, eu tô sem som do vídeo. A gente não vai saber a conclusividade, mas a gente viu muito da potência do Petr Yan, tanto que a habilidade, a força dele fez ele ser campeão. Bora começar. É legal, uma coisa que eu já falei em outros vídeos, talvez eu venha a falar muito. A gente vai ver sempre um controle de mãos do O'Malley. Ele tá muito, e merecidamente muito cauteloso com o Petr Yan. Desequilibrou, mas o chute não fez nada. É que o que acontece? O O'Malley, ele ia levantar para se defender. Só que, cara, a gente viu que o Yan puxou lá da terra natal o pé dele até aqui. Então é dar-lhe uma pernada sinistra que o O'Malley escolheu virar um pouco e ficou dividido e ficou... e não impactou diretamente na musculatura. Um pouco esperto. É tipo, tu respeitar a força do oponente. A distância que ele tava, o chute não ia ter muito como acertar, mas... a gente vê Petr Yan nesse momento. Ele tá esperando, deixa que... tirando essa tentativa de chute oblíquo, ele tá esperando as deixas. Ele tá uma medida contra atacar. Ele sabe que o O'Malley vai pra cima dele. Se o O'Malley tá tentando encontrar a base em que ele vai achar os ângulos corretos. Yan tá mudando a possibilidade de distância, mudando de base. Tá muito... eles estão estudando muito. O O'Malley tá fugindo dos low kicks. É uma coisa esperta. Chute interessante. Esse primeiro minuto é um pouco parado. Esse soco não pegou, foi esperto. Cara, se o O'Malley fosse idiota a atitude que ele tá tomando, a forma que ele luta, ele vai soco, ia ser bocado. Esse golpe foi bom. É interessante, ele prende a mão da pessoa e ele não puxa, ele não avança muito, ele usa o máximo da distância possível. É muito esperto. É tipo, o Yan não fez nada até agora e todas as iniciativas e os poucos sucessos que teve foi do O'Malley. Bom soco, bom. Boas fintas. Boa. Tá limpo, gente. O'Malley, como o Guilherme Bravo fala, ele fez uma soma muito grande de golpes de pouco impacto, pouca relevância. A soma do que ele fez supera o que o Yan fez. O Petr Yan não deu porrada fraca não, só deu pancadaço, mas quase nenhum teve sucesso. Cara, esse O'Malley podia ter tentado abusar naquela hora, mas é interessante esses chutes oblíquos, também com diferença brutal de alcance. O seu O'Malley é um magrelo altão. Tipo, existe margem pra ele fazer essas coisas. Caraca. Ótimo dos dois, sobretudo do O'Malley não ter levado essa, senão ele tava morto. Fintar, criar um senso de ameaça. Ele já criou tanto senso de ameaça que essa mão descompromissada entrou de graça. Não teve uma leitura que isso poderia ter sido um soco.
de tantas fitas que ele já fez. Cara, a forma como o O'Malley se defendeu dessa queda foi muito interessante. Eu achei interessante essa pisa no pé que ele tentou dar. Ele tá se colocando na grade, não tá deixando o cara colar quadril com quadril. É interessante, o Ian agora, nessa ofensiva, ele poderia partir por contra-ataque, mas ele não partiu por contra-ataque por quê? Porque o Ian ele tem um péssimo footwork durante a trocação para trás. Ele preferia criar uma distância e entrar na defensiva do que tentar contra-golpear andando para trás. Ele não teria capacidade disso. Ele ia embaralhar tantas coisas que o golpe ia entrar. Mas a gente viu uma diferença de atitude muito, muito grande. Sinistro. É aquela travada básica que a gravação teve. Foda. Boa combinação. Tipo, o problema que o que acontece, o problema é que o O'Malley, talvez ele caiu na realidade nesse momento, mas ele de jeito algum ele pode se dar a possibilidade de ele ficar nas grades. Ele pode ficar na grade durante a queda, só que aí ele consegue se defender da queda melhor, mas ele não pode numa trocação ele para as grades. Ele precisa do footwork dele. Tipo, e tu vê, ele tirou da grade e pegou o quadril e derrubou. Cara, foi uma queda excepcional. Mas a gente não vê sucesso nenhum de Petr Yan no solo. É engraçado. Eu pouco conheço do russo. Eu tenho uma crença que ele veio do sambo, mas ele não mostrou um bom jogo de finalização. Por outro lado, o O'Malley, cara, se ele conseguir, se Petr Yan congelasse, ele conseguia puxar triângulo. Tá, talvez ele não conseguisse puxar triângulo assim com tanta facilidade nessa posição. Ele tentou puxar uma chave de braço. Eu não compreendo muito do solo, mas eu entendo um pouco a dinâmica. Tipo, ele tava tentando transição e puxar finalização. O Petr Yan ele só quer literalmente ground and pound, que o O'Malley não permitiu muito. Então, tipo, o que adianta a ótima queda se não conseguiu nada? A gente pode falar de certa forma que no solo eles se igualaram. Pela habilidade magistral de jiu-jitsu apresentada nesse combate. Eu não falo em geral que ele seja o mestre de jiu-jitsu, mas nesse combate ele mostrou um ótimo jiu-jitsu do O'Malley. A gente vê que tá colocando o Ian pra trás na trocação. Tipo, a gente não sabe a questão da fadiga, mas ele já tá entendendo que ele é saco de pancada. Aí o que acontece? Uma ótima forma de você enganar mais posteriormente o oponente é tu criar uma falsa padronização dos seus ataques. Ele tá socando muito forte, então ele tá esperando que depois do soco muito forte ele possa fazer alguma contramedida. E em vez de ele diminuir a pressão, ele continuou com golpes. Cara, esses golpes foram um carinho, tá? Esses últimos golpes aqui, a gente vê essa combinação. Olha isso. Isso foi um carinho. Aí a gente vê que, já que diminui a pressão, que existe uma grande ameaça de ter vindo uma combinação tão potente quanto, o O'Malley poderia ter feito footwork do jeito que o Ian tava meio defensivo pra cá. Eu acho que ele ia ver se o O'Malley cortasse pra esse lado, mas ele podia ir pro outro e tentar chutar. Mas ele continuou nessa posição. Eu acho que não foi um julgamento tão bom, mas tudo bem. Com essa combinação fraca, então ele pensou, cara, eu fiquei cauteloso pra nada, então ele já saiu dessa passividade.
Tipo, cara, sim, O'Malley tentar grappler, um cara que muito derrubou, foi uma coisa inesperada. Eu quero que vocês percebam, ainda mais pelo que eu mostrei da questão dos juízes no último vídeo, que como esse round, tendo como base vocês assistindo no anterior, como esse round é importante que vocês tenham entendido quem foi quem nesse combate. Tipo, eu acredito que todos nós podemos concordar que o O'Malley teve o melhor solo e as projeções foram todas de Peter Yan. E tipo, essa foi ineficiente, deixou de ser bonita, mas não serviu pra nada. Então, de certa forma, a gente pode tanto dar essa questão da ida pro solo pro Sr. O'Malley, sua defesa de que ele tava de costas, o oponente tava por cima, como aparece o negócio, ele tava com vantagem por estar por cima. E Sr. O'Malley trabalhou muito bem. Então a gente poderia até dar pro Sr. O'Malley, talvez, pelo brilhantismo, mas vamos ser sinceros e igualar, porque eu acho que é justo igualar eles nessa questão. Mas cara, Peter Yan não conseguiu nada na trocação. Foi um round muito morno, foi um round pouco efetivo em questão de strike. Eu tô elogiando muito o Sr. O'Malley, mas ele não teve conclusividade nenhuma, mas ele teve um grande volume de golpes. Questão de efetividade, ele teve até um proveito legal. O Peter Yan, ele quase não teve, ele teve efetividade e o volume foi muito baixo. E Sr. O'Malley fez muito. Então vocês acham justo que um cara que bateu com uma força descomunal, uma força de uma mula, tá? Ele socou 50 vezes mais forte que o oponente, mas que ele fez umas 7, 8 vezes menos trocação, ele ganhou round na trocação. A história que o Peter Yan foi garfado pelo Sr. O'Malley mora nesse dilema. Tá bom, Peter Yan colocou muita pressão e tudo, o cara é muito forte, beleza, mas como com a questão do strike nesse round a gente não pode dar pro Sr. O'Malley? Tipo, eu acho que até é correto a gente ter uma subjetividade, a gente ter uma discordância, mas cara, na trocação, na minha opinião, eu daria 8 pro Peter Yan e 9 pro Sr. O'Malley. Mas não funciona assim, é um 10-9. Pode ser até feito um 10-8, mas você tem que dar 10, se lembro bem. E cara, Sr. O'Malley foi mais competente, ponto. Não tem nem muito que se abrir discussão. E, tipo, os golpes do Sr. O'Malley eu achei bonitos. A questão do soco, ele fez muito soco, muita combinação de soco muito boa. Eu não tinha reparado essa forma como o Sr. O'Malley se precaveu de mais dano na queda. Tá, um round que quem falar que o Peter Yan não levou não tá nesse mundo. Cara, esse chute do Yan foi esperto. Chute rápido agora. Aí tá muito mais agressivo. Ainda querendo deixar esse punho reto pra impedir o avanço e tudo, mas cara, que soco bom. Sr. O'Malley é muito enganoso. Boa saída de soco, ótimo instinto do O'Malley. Porque senão também ele estaria morto. Acho que não. Toma lá da cá. Encontrou a mesma oportunidade de chute. Essa do Yan foi muito esperto. O O'Malley não soube nem onde o cara tava. Ele tá tentando transitar, fazer alguma coisa, mas cara, Peter Yan é muito forte, muito perigoso. Não é porque ele foi ruim na trocação. Ele não foi ruim na trocação, mas não é porque ele foi ruim no solo quer dizer que não seja perigoso. O Yan nessa luta, ele tava querendo muito amaciar a carne pra fazer alguma coisa. Ele queria dar alto dano, que aí o O'Malley estaria mais vulnerável. Cara, se o Yan não fosse tão forte, olha o que ele fez. Ele pegou a perna de forma muito brilhante, afastou demais. Tipo, o braço dele teria ido embora.
É interessante. Eu acho que ele tava querendo impedir que o O'Malley levantasse pra ele pegar as costas e tentar fazer algumas coisas com as costas. Já teve essa questão do pesão antes? Déjà vu, né? Cara, eu acho. Tirando esse momento que o O'Malley ficou com as pernas mais triangulares, ficou igualzinho a um dos momentos finais do último round. Inusitado. O O'Malley fadigou muito com isso. Não sei até que ponto o Ian, mas. O Ian a gente já encontra um desaceleramento. Essa trocação, o soco que ele deu já foi mais rápido. Mas cara, o que me faz achar que Peter Yan ele seja do Sambo foi tipo as quedas do judô. Esse cara fez demais. O pessoal do Sambo tem uma base muito grande no judô. O Mali quer fazer igual, mas faz metade do que outros fez, viu? E onde já sacou o jogo já mudou o equilíbrio. Não, ótimo chute. Agora ele vai tentar fazer todo o jogo de distância que ele já fez antes. Dependendo do que o Ian queira fazer, ótima ideia do Ian. O Mali se deu um pouco mal nisso. Dependendo do que o Ian queira fazer, pode ficar igual ao primeiro round foi. Ótimo. O início do segundo round, quer dizer. Que bica. Que porrada sinistra. O Mali usa muito a envergadura. Ele, se fosse boxeador, ele ia ser muito bom em todas as instâncias, como com o maior sucesso na longa distância. Ótimo chute do Ian, ele tem um chute muito bom, tem chutes muito práticos. O Mali tem muita antecipação. E cara, também ele é americano, se ele não tivesse um bom jogo para defesa de quedas, o Ian não é só bom em puxar a queda, mas ele é muito forte. Cara, o que esse cara tem de forte no peso que ele tem é trapaça. O cara tem uma força ímpar pra categoria. Isso não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. É uma característica inata dele. O Mali é muito atento a tudo que o Ian queira fazer. Cara, um grande 10-9. E se não tivesse uns ótimos momentos de trocação do... Ai, sabia. Se não tivesse ótimo momento de trocação do O'Malley, teria sido um... Eu não sei se o UFC tem um 10-8, mas putz, grila, mano. Tipo, em solo eu não acho que não, mas em questão de Wester, da trocação, comparado ao último round, unicamente comparado ao último round, o O'Malley foi dominado. O Wester não tem nem muito o que falar, o chão não tanto. Na verdade foi bem parelho, eu acho que é questão da trocação. Mas a gente vê comparado ao round anterior muito destaque pro Ian nesse momento questão. Round final, decisivo. É importante ver, como eu já apontei no React, mas eu quero dar muita ênfase
Esse round foi claramente dado pro O'Malley, porque ele mostrou muito mais concursividade. Ele foi uma situação um, um tanto análoga com o primeiro round comparado ao segundo. É muito mais análogo ao primeiro round. Mas o Sean O'Malley, por ele já ter construído muito dano em cima da sobrancelha do Ian, que foi até mostrado no replay, tava criando dano e vai ser aberto no início desse round. Então foi mostrado com clareza que o O'Malley venceu o terceiro round. Se ele já tivesse aberto um corte daquele tamanho no primeiro round, primeiro teria sido paralisado, mas teria sido dado pro O'Malley. No terceiro, o juiz ele não viu a clareza com que Ian foi superado no primeiro round por falta de acúmulo de dano. Mas tipo, foi muito similar. Nenhum deles quer dar o braço a torcer. Aí a gente vê uma defesa muito forte. Pode pensar, não, que ele tá muito atento a um chute, a um direto. Ele poderia estar, se a mão dele não tivesse dado tanta ênfase em impedir um chute ou qualquer golpe na na região lateral do rosto dele. Esqueci até o nome que isso é dado. Muito jab, uma tentativa aí do Ian foi interessante. Mostrou que tá Isso foi bom, esse direto que o Ian deu anteriormente. Porque senão, cara, 20-18 pro Ian. Meu Deus do céu. Cara, hilário, mas tudo bem. Foi criado esse sistema de ameaça, ele não levou tão em cima esse golpe em questão, essa combinação de chute, que ele já apresentou essa combinação de chute. Eu não lembro em qual round, eu acho que ele apresentou uma vez em cada round. Uma ótima combinação, remete um tanto ao Taekwondo. E tipo, foi ótimo na minha opinião pro O'Malley, esse direto aí que ocorreu anteriormente. Ótimo West, tipo, e eu não consigo não parar de elogiar. 19-19. E um comentário que foi feito aqui, Ian ganhou de forma frenética o segundo round, com certeza, foi sinistro. O O'Malley não pode encurtar muito pela beleza do Weister do Ian. Se bem que ele precisa de distância para criar essa queda, mas é o footwork do O'Malley que fez ele ganhar o primeiro round. Eu falava que não podia ir pra grade. E foi responsável por ele ganhar esse round. Chute oblíquo. É interessante essa combinação de bots, achei muito bonito. E ele não tem o rigor do bots. Como ele tá controlando a distância, era muito simples pra ele escapar desse soco. Foi um soco muito rápido, apesar de pesar muito rápido, mas com a distância que ele já construiu, Ian teria que ser mais perto na questão do footwork. A forma como o O'Malley se move é muito boa. É muito footwork que ele apresenta. Esquerda, direita, ele domina qualquer movimentação de combate, ele tem uma ótima cadência de golpe nessa movimentação. Ele é muito bom no footwork defendendo pra trás, só que, cara, ele não poderia conceber fazer isso contra Peter Yan. Olha como o cara, olha a força de touro desse cara. Agora imagina, e também com o que ele mostrou de Weiss, imagina ele ser bobinho de fazer isso. Só não é igual
ao round anterior, que o O'Malley tá muito ativo, só não é igual o primeiro round pela atividade do extra do Ian. Nesse momento já abriu o corte. Nesse momento, ele já tava criando esse corte há muito tempo. Mas agora o Ian perdeu toda a cautela que ele teve com a região. Aí lascou. A gente vê, podia ser uma joelhada que ele podia pegar. Caraca, saiu suor com o soco. A gente podia pegar uma joelhada, que ele poderia tentar pegar uma joelhada pegando o rosto. E pior da forma que o Ian saiu o rosto, ele poderia muito bem ter sido nocauteado. Mas a gente vê que foi pegando a lateral do rosto. Ele quer destruir essa parte. Ele tá que nem sniper no alvo. Tipo, esse round, quem tá ditando tudo que tá acontecendo é o O'Malley. Ele fez isso de certa forma. Ótimo soco. O O'Malley deixou muito a desejar nesse momento. Muita atenção. Mas esse round, quem tá ditando tudo é o O'Malley. Quem ditou muito foi o... Tipo, em 80% do round foi o Petr Yan. E quem ditou, mas de forma muito... Não é singela, mas de forma não tão aparente, que ficou muito perceptível para quem tem todo esse rigor com os critérios de pontuação, foi o O'Malley. Agora ele só vai ficar acertando no alvo. Tipo, ele tá mostrando muito dano. Aí o Ian tá vendo todo o risco que ele se encontra de separar da luta. Voou. Cara, a gente vê, é muita sacanagem, é muito irritante. Ele tá com corte aqui. O que podia fazer? Tentar empurrar? Não. Vem dar porcaria de um tapinha no machucado. Isso é muito nojento. É muito tosco. Ele tá dando a perna e tudo, mas... Cara, ele tá deixando... Eu não sei se ele fez isso, mas acabou tornando isso. Ele deu a perna e ele tá numa posição que não vai se equilibrar fácil. A única forma era o Ian. Ele teria que se mover pra cá e fazer o O'Malley se equilibrar pra cá. Seria até muito efetivo, mas o O'Malley ia perceber isso muito. E o que ele poderia fazer? Ele poderia abraçar, ficar mais colado. E aí o Ian comprometer muito do próprio equilíbrio. Mas o que ele fez? Com ele criando essa necessidade de impedir e segurar a mão, que no caso a esquerda do O'Malley, pra não deixar ele sair dessa situação de tentativa de queda, e ele usou outra mão pra laçar a perna do O'Malley, o outro braço tá livre pra porcaria dos tapinhas. Ele deu um tapinha aqui, eu não sei nem se foi confundir ou não, mas deu a porcaria do tapinha descompromissado no machucado. Ótimas cotoveladas. Cara. Nossa senhora. Cara, é que o Ian criou um ângulo que ele fez e projetando o corpo, ele fez o O'Malley descer, porque, cara, tava pescocinho no bracinho. Arrancava a cabeça e levava a cabeça pra fora, pra casa como troféu. O O'Malley tá respirando e recuperando fôlego, porque vai ser muito trabalho isométrico. A gente vê que ele não é só muito cerebral em controlar a distância, na trocação, no footwork, mas ele sabendo que vai para trabalho de isometria, ele tá puxando o ar, ele tem um trabalho respiratório muito adequado para o combate. Ele não é o lutador mais genial que já apareceu. Ele não vai ser o maior lutador da história. Eu acho que ele vai estar muito bem de vida quando terminar a carreira. Mas, cara, ele é muito esperto. Ele é muito bom, ele é competente. Isso é inegável. Aí vê, o Ian puxou pro solo pra quê? Para... Cara, aí eu até falei no review. A posição do O'Malley é uma jossa, eu não encontro isso
com um pouco que eu conheço do jiu-jitsu, as lutas de solo em geral, o Mali eu não vejo. Eu não vejo uma situação boa, mas tipo, cara, Ian, pelo amor de Deus. Ele numa posição ruim, o cara numa pior, fez o quê? Cara, o Ian já tá deitado no Mali. A tentativa de devolver os tapinhas, mas. É, saiu. Interessante como o Ian consegue sempre se manter por cima. Agora vai ser só aquele dano na longa distância. Foi muito interessante. Ele sabia que ele arriscou muito. Mas o Ian, por exemplo, ele podia responder com um chute. Ele podia responder com as pernas, mas ele já conheceu o adversário por mais de 14 minutos. Ele sabia qual ia ser a resposta. A resposta ia ser daqui. Tipo, podendo ser qualquer lugar, eu sabia que ia ser daqui. Então ele se abaixou o suficiente. Um erro de cálculos ele teria perdido. Eu não gostei da falta de defesa de mão do O'Malley no momento, mas beleza. O O'Malley quis nesse momento saber as horas. Quanto tempo falta pro negócio. Cara, essa rolada foi muito boa. Tipo, tudo que o O'Malley faz de negar o solo pro Ian acaba com tudo que ele conquistou quedando. Ele fez uma ótima forma quedando e tipo, o cara equilibrou. Aí mantém. Aí vai ser mantido o progresso da luta pro lado do O'Malley na trocação. E agora ele tá aparentando muito dano. Aí não tem jeito. É bom que travou aqui. Olha isso. Agora pior que o O'Malley tinha várias possibilidades, mas não poderia ser um golpe reto. Ele tá tendo para todos os lados, na verdade. Tipo, a distância com que poderia vir um chute alto seria o suficiente pro Ian tomar uma medida. Então, mudança de base interessante, mas não conseguiu achar nada. Outra tentativa de queda, mas não. O O'Malley deveria notar que mesmo com desatenção do Ian, ele não se mostra bem sucedido nisso, então não deveria tentar. Mas ele sempre tentando puxar uma finalização. Isso que faz o Ian não ganhar nada nesses momentos. É que acontece. Na percepção do O'Malley, ele poderia ter pensado, cara, ele colocou muita pressão nesse round. De fato, ele colocou muita pressão nesse round, como ele colocou no segundo, só que foi bem sovado, ele sovou muito mais, mas ele foi bem sovado. Aí ele pode ter pensado, cara, os juízes vão dar pra ele. Aí ficou muito preocupado. E eu não. E tipo, a gente jamais pode julgar o Petr Yan e não aceitar sua luta. Primeiro que lutador ali na hora, impossível ele entender quem venceu e quem perdeu. E depois, se ele aceita, quer dizer que ele nunca. Ele aceitou que perdeu e pouco vai se criar uma rivalidade, vai haver uma discussão, uma possibilidade de casar uma luta. Então. Foi muito, muito interessante. Eu quero que vocês comentem o que acharam do combate. O que vocês têm a falar sobre. Eu quero que no comentário, caso vocês se sintam dispostos a comentar, vocês falem o que vocês acharam do primeiro round. Sobretudo o primeiro round, eu quero que vocês opinem sobre os outros. Eu quero que vocês apontem quais foram as vantagens que cada um teve. Que aí vocês vão saber ter maior experiência em dar a pontuação correta para cada um. E sobretudo dar muita ênfase ver a luta, ver minha análise, reescuta minha análise, reescuta de novo pela terceira, quarta vez a minha análise, vê se concorda com meus pontos. Eu comento o que vocês acharam do primeiro round, que a chave para ter sido garfo ou não mora no primeiro round. Aí a gente vê
18 golpes de diferença. E tipo, muitos golpes que o Ian ali mostrou com muito sucesso foi de segundo pro terceiro. O terceiro muito, porque foi um round muito violento. Eu achei que aquele primeira tentativa de queda do O'Malley tinha sido pontuada. Foi considerada queda, mas nem foi. Também foi muito desesperado. O tempo de controle foi o tempo que o Ian se manteve por cima. Eu não acho que ele teve controle nenhum no solo. Em questão de controlar, de digitar o que estava acontecendo. Toda hora ele estava tentando ser finalizado. Mas ele sempre teve por cima, então foi contabilizado. É muito. Essa luta é muito interessante. Eu achei muito, muito maneiro. Cara, foi um combate muito bom. Deu pra tirar muito do do que cada um fez, o quão bom foi. Foi muito interessante. É, ali rezando pra ser dada a vitória e o outro confiante. Tipo, desculpa se vocês discordam, vocês não concordam com minha visão, mas eu não consigo ver vitória Peter. Eu não consigo ver. Eu consigo ver mais vitória do O'Malley no primeiro round, que foi um round até bem escrotinho, do que o terceiro round. Mas é isso, vocês estão convidados para comentar. Comentem, soltem o verbo, me xinguem mesmo, tá ótimo. Falei mal, falei bem, mas falei de mim, né? Compartilha para criar aquela discord no grupo da família, no grupo de amigos que assiste o UFC. Deixa de se inscrever para acompanhar mais lutas polêmicas. E é isso. Tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Hau!